véspera de uma quarta decisiva. Amanhã tem os jogos de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, Cruzeiro e Grêmio. Vamos acionar nossos repórteres ao vivo. Quem tá na Toca da Raposa é a Maria Cláudia Bonucci, é pra lá que a gente vai, porque o Pepa pode ganhar uma opção pro meio de campo. Bonucci, boa tarde. Conta pra gente. Mais uma opção, né, Maurício? Muito boa tarde para você e para todo mundo que está com a gente. O Matheus Vital voltou contra o Flamengo, né? Pode ser titular amanhã contra o Grêmio. E o Fernando Henrique, que veio do Grêmio, pode finalmente fazer a estreia dele com a camisa do Cruzeiro. Jogador que foi anunciado lá em janeiro, mas acabou sofrendo uma lesão no joelho na pré-temporada, precisou passar por uma cirurgia, agora sim está liberado. Retorno importante para o Pepa, que recentemente perdeu outros 2 jogadores da mesma posição, né? Richard, que segue afastado aí por conta das investigações da Operação Penalidade Máxima, e também o Ramiro, que se lesionou. A torcida do Cruzeiro já esgotou, tá? Os 37.500 ingressos colocados à venda pelo clube para o duelo de amanhã contra o Grêmio. Restam apenas entradas aí para camarotes e setor visitante vendidos pela Minas Arena. Lembrando que a carga para esse jogo é de 42 mil entradas por conta da montagem de um palco no Mineirão. O torcedor tá confiante? Porque esse time aí tá indo muito além até do que foi planejado pela própria diretoria. Quando a fase é boa, difícil tirar a paz do torcedor. Agora eu vou deixar um recado pros adversários, ó. Vem tranquilo. Que tá dominado. Agora tá tranquilo, tá em casa. O Cruzeiro vai refazendo a relação com a torcida. Mas é só voltar pro início da temporada pra lembrar que a confiança não estava tão alta assim. O Cruzeiro tá eliminado. Um grande ponto de interrogação na cabeça do torcedor cruzeirense. Você subestimou um pouco o Cruzeiro? No começo da temporada eu cheguei a achar que o Cruzeiro não ia crescer, não. E o Cruzeiro? Luta para ficar. Pode surpreender? Pode. Podem chegar novos reforços e dar esse salto de qualidade. Eu acho que o primeiro objetivo é esse, permanecer na Série A. Novo técnico, algumas contratações ainda que ele vai precisar fazer, ter uma cara de time. Opiniões não tão diferentes do planejamento apresentado pelo próprio clube no retorno à elite do Brasileirão. Esse ano, com os pés no chão e com toda a responsabilidade do mundo, o objetivo é permanecer na Série A. Mas como em qualquer planejamento a longo prazo, alterações acontecem o tempo todo. No Cruzeiro, no Campeonato Brasileiro, por exemplo, alguns resultados imaginados lá no início do ano surpreenderam. E tudo isso passa pelas mãos de uma das principais mudanças no clube até então. Há 3 anos que não se lembram do Cruzeiro, certo? Há 3 anos. Mostrem lá quem somos, cara. Mostrem quem somos. Qualidade, joguem, vamos para cima. Não interessa onde estamos. Interessa a camisa que vestimos, cara. Pepa, 11 jogos no comando do Cruzeiro. O time tá no G6 do Brasileirão e na briga para avançar às oitavas da Copa do Brasil. Eu acho que o grande mérito do Pepa foi simplificar o jogo do Cruzeiro. Quando você simplifica o modelo, o jogador tem mais clara a função dele, não muda tanto de posição, por exemplo. O Cruzeiro é um time que me impressiona porque ele está muito bem resolvido em campo, sabe o que fazer. É um time que tem seus mecanismos, que tem seu modelo de jogo bem estabelecido, mas de uma forma mais fácil de entender para os jogadores. E que acaba sendo mais fácil para a gente e para a torcida também. No começo do ano, Cruzeiro e Flamengo, você achava que ia dar o quê? Não falei nunca que o Cruzeiro vai ganhar do Flamengo, aí vai lá e empata. Gente, eu nem acreditei de ver. Quase ganha, né? Quase ganha, deu só Cruzeiro no segundo tempo, eu falei, que isso? O Cruzeiro vem realmente mostrando um desempenho muito favorável nesse início de Brasileiro. Os resultados mudaram para melhor esse planejamento, agora com novos objetivos. E quem desconfiou, hoje... Ilude mesmo, que eu gosto. Tá iludidaça. Tô iludidaça, de verdade. O Pepa tá pepalizando o Cruzeiro. E vamos ser campeão, se Deus quiser. Campeão da Copa do Brasil? Isso, da Copa do Brasil e do Brasileirão, os dois. O renascimento do Cruzeiro gigante na Série A. Vamos começar a falar do Cruzeiro então, meu povo. Existe um grande clube na cidade. O Cruzeiro que treinou hoje pela manhã, né? Se preparando para o jogo contra o Grêmio. Preparação encerrada, né, Xará? Preparação encerrada, Xará. E aí, algumas dúvidas, acho que no meio-campo, né? O que a gente falava na última semana com relação ao Vital, que de fato aconteceu, né? Que eu imaginava que o Vital não fosse mesmo começar aquela partida contra o Flamengo. Eu acho que amanhã ele começa jogando. Agora resta saber no lugar de quem, né? Porque o Cruzeiro, esse trio de volantes
que tem jogado nos últimos jogos aí lá contra o Grêmio e também contra o Flamengo com o Machado, Neto Moura e o Alisson, um deles, claro, vai dar lugar pro Vital. E aí eu acho que nessa briga aí é difícil a gente apontar quem deve sair, né? Aí é realmente a gente entender o que pensa o Pepa, se vai tentar atacar mais e manter o Alisson, que tem jogado bem e que pela entrega dele dificilmente joga os 90 minutos, né? Ele corre muito, corre o tempo inteiro, então geralmente é substituído por conta dessa entrega, mas é certo que o William volta, né? Ele que não começou a partida contra o Flamengo por conta de dores na garganta e também o excesso de jogos, tinha feito 10 jogos seguidos e entre esses 10, 7 jogando 90 minutos, ficou mais de 2 anos parado na Alemanha, então estava um tempo já sem jogar, essa preocupação por conta da intensidade que joga o Cruzeiro, né? Então o William com certeza joga, já recuperado dessa amidalite, essa dor na garganta, mas as outras opções aí no meio, agora é uma dúvida grande, né? Do que pensa o Pepa, se vai atacar mesmo, porque o Alisson é um jogador de chegada, né? Participa muito, ele volta também para ajudar muito na marcação, corre o tempo inteiro. Mas aí a gente saber, né, Seabra, o que pode pensar o Pepa e como é que ele deve começar. Para você, como que começaria esse jogo no meio-campo Cruzeiro? Machado, o Alisson e Vital. E lá na frente ele vai manter o Bruno Rodrigues com ou Gilberto ou Dourado e mais provavelmente o Wesley. Eu tô contigo nessa. E você, Lelão, quem que você acha? Boa pergunta. Bom, eu acho que o Matheus Vital ele vai ser titular, né? É um jogador importantíssimo e agora a linha de frente ali pra mim é Gilberto, continua, o Bruno Rodrigues e o Wesley. O Wesley, você sabe qual que é o grande lance dele com o Pepa até aqui? É que ele é um jogador muito tático, Rafa, então é por isso que ele tá se sustentando como um titular do Cruzeiro, além de uma outra questão, né? O Stênio vai e entra no segundo tempo do Maracanã, ele teve a bola do jogo do pé. Se ele faz aquele gol ali no segundo tempo que ele saiu cara a cara com o Matheus Cunha, a gente poderia estar falando dele como titular amanhã nessa decisão diante do Grêmio aqui no Mineirão, mas eu acho que vai o Wesley. O torcedor pega muito no pé do Wesley, né, o Lelhão? Mas na minha opinião, o Wesley nos últimos jogos ele até tem correspondido. Contra o Flamengo não foi tão bem assim, mas contra o Cuiabá, que ele saiu machucado, aquela dor no ombro, acho que ele foi o melhor jogador do Cruzeiro naquele jogo. Então o Wesley tem participado. É claro que o torcedor exige mais por conta da contratação mais cara do Cruzeiro, dá para ele render mais, a gente sabe disso, mas acho que aos poucos o Wesley também vai entendendo o que pede, o que quer o Pepa, e aí vai rendendo um pouco mais. Eu acho que tem que insistir, até porque as opções que tem hoje o Pepa não tem aquele jogador que tá pedindo passagem, né? Como você falou, o Stênio tem entrado, quando o Bilu machucou, o Bilu sim, esse pedia passagem, e aí o Pepa deu essa oportunidade para ele, e acho que ele teria uma sequência se não tivesse machucado, mas enfim, machucou, então não dá para contar mais com o Bilu, e aí o Pepa tem analisado, e ele fala muito do que entrega, ele falou muito também, Rafa, não sei se você acompanhou a coletiva do Pepa no Maracanã, ele falando do Alisson, e ele falando como é diferente a entrega do Alisson no treinamento e o Alisson dentro de campo, né? Nas partidas oficiais mesmo. O Alisson, ele não para um segundo, né? E aí a intensidade dele nos treinamentos parece não ser a mesma, mas aí aos poucos o treinador também vai conhecendo os jogadores e vai entendendo onde eles podem render mais. Pra gente poder falar também um pouquinho dessa partida, Xará, falar aqui da arbitragem. O Flávio Rodrigues de Souza, ele apita o terceiro jogo do Cruzeiro no ano, ele já apitou um Cruzeiro e Grêmio, aquele no Campeonato Brasileiro, na segunda rodada, 1-0 pro Cruzeiro. Aquele jogo teve polêmica e teve polêmica também no outro jogo que ele apitou contra o Fluminense, aquele 2-0 no Mineirão, o Cruzeiro perdeu. Teve algumas jogadas, o Flávio Rodrigues de Souza, que é de São Paulo, vai ter o assistente número 1, o Rodrigo Figueiredo Henrique, assistente número 2, o Marcelo Carvalho, e o árbitro de vídeo, a Daiane Muniz, de São Paulo, a turma que comanda o apito. Por mais que tivesse alguns problemas, o Flávio Rodrigues, eu não vi que ele interferiu, pelo menos nesses resultados. A derrota pro Fluminense e também aquela vitória contra o Grêmio não teve nada assustador assim, pelo menos que te lembra também, Seabra, não? Ruins são, né?
É difícil você arrumar. É meio que regra, né? É difícil você arrumar hoje um árbitro brasileiro que você fala assim, pô, tá, esse aí tá. O Rafael Claus esteve lá na Copa do Mundo. O Wilton Pereira, a mesma coisa. Eu não acho os dois horrorosos, não, mas estão na média aí. Não vejo nada de graça neles também, não. Então, é esperar que o árbitro passe batido, né? Que a gente não fale muito sobre ele e que ele pelo menos vá ao VAR, né? Nos lances duvidosos. E tem um outro dado também, a gente fala disso e a gente sempre volta nesse assunto, né? De como os números podem ou não influenciar. O Cruzeiro e Grêmio já se enfrentaram 6 vezes em mata-matas, né? E o Cruzeiro passou 5 deles, 5 oportunidades. O Grêmio só 1. Pela Copa do Brasil, as 3 vezes que eles se encontraram, quem passou acabou levando o título, né? O Cruzeiro em 93 e em 2017, né? E o Grêmio em 2016, quando eliminou o Cruzeiro também. Então, ainda tem mais esse ingrediente ainda, né? Pra gente poder acrescentar dentro disso. O Cruzeiro que divulgou hoje a carga total de ingressos vendidos, ingressos esgotados, 37.500, aí o torcedor fica se perguntando, mas não foram 42 mil colocados à disposição? É que hoje tem o dia da retirada da gratuidade e para além disso ainda tem os ingressos dos camarotes, que aí fica com a Minas Arena. A Minas Arena tem essa venda, além da venda também para a torcida visitante. A torcida do Grêmio não deve vir esgotar, pelo menos essa carga, a expectativa é essa, né? Essa carga de ingressos disponíveis para o Grêmio, como fez o Cruzeiro, por exemplo, quando esgotou a carga de ingresso lá no Maracanã na partida contra o Flamengo. Então, isso também deve diminuir aí esse público total de 42 mil, mas a expectativa é sim um público na casa de 40 mil. A capacidade do Mineirão, algo em 61 mil, 62 mil ingressos disponíveis para lá, e aí não tá com essa carga disponível. A gente se lembra por conta do setor laranja que está fechado, inferior, superior, todo fechado por conta da montagem de um palco, estrutura. No final de semana tem mais um festival de música eletrônica que acontece no Gigante da Pampulha, até por isso também o clássico contra o Atlético não acontece por lá. E aí tem alguns dados pra gente, até estava pesquisando isso agora há pouco. O Cruzeiro, Rafa, quando teve uma sequência aí, pra gente falar da importância que tem o Mineirão, especialmente pro Cruzeiro também, além de, claro, o Cruzeiro pro Mineirão, é uma troca, né? O Cruzeiro, quando fez 4 partidas seguidas com o mandante no Independência, teve 4 vitórias. O Cruzeiro, que é o líder, jogando como visitante, mas é só o 14º do Campeonato Brasileiro jogando como mandante. Então, quando fez essas 4 partidas, Grêmio, Náutico, Santos e América, conseguiu, contra o América foi visitante, mas jogou no Independência, então fez esses 4 jogos seguidos no Independência. E aí conseguiu essa sequência de 4 vitórias jogando em Belo Horizonte. E aí saiu para poder jogar em Sete Lagoas contra o Cuiabá, coincidentemente ou não, acabou perdendo, e aí um estádio que não conhecia. Então aí como é importante, pelos números a gente consegue entender a importância que tem o Cruzeiro ter hoje ou não ter uma casa, faz toda a diferença, né, Lelhão? Nossa, demais. Bom, a casa do Cruzeiro é o Mineirão. E aí, esse ano, pela desavença, né? E por não chegarem a um acordo, o Cruzeiro tomou o caminho da Independência. E quando precisou, o Independência não estava disponível para jogar contra o Cuiabá, e isso significou a perda, né, de 3 pontos em casa e como mandante. E agora, de novo, já no final de semana, vai ter a situação de não ter um estádio em Belo Horizonte disponível para utilizar, e vai mandar o Superclássico lá em Uberlândia. Mas, pelo menos esse jogo importante contra o Grêmio, Mineirão vai estar disponível, né? Arquibancada, camarote, comes e bebes da melhor qualidade, porque o jogador vai penar dentro de campo. Você sabe por quê, né, Rafa Nobre? Porque o principal pra ele tá uma porcaria, que é o gramado, infelizmente. E é unanimidade, todo mundo reclama. E além de queda, coice. Matéria do Matheus Oliveira, no portal de O Tempo Esportes, a gente já falou mais cedo. No dia do Cruzeiro em São Paulo, Mineirão não estará disponível, hein, Rafa Nobre? Dia 24. Sábado, né? Dia 24. Um sábado, então o evento... Surpresa, hein? Que novidade. Sábado no Mineirão não é dia de jogo, não. Não, é show. É claro.
fosse quarta, domingo, sei lá, tem que ir, mas sábado, vocês estão querendo jogar sábado. Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite, claro, né? Sábado de Cidade Negra e Lulu Santos. Exatamente. E mais uma vez um jogo grande, né? Cruzeiro, São Paulo, duas torcidas grandes, a torcida do Cruzeiro gosta desses jogos pesados, já foram jogos decisivos. Pela 12ª rodada, já tá marcado esse show, então ver como vai ser. Em que local? Passar aqui a lista de relacionados. O Cruzeiro divulgou agora há pouco a lista de relacionados para esse jogo contra o Grêmio. Amanhã, 8 horas da noite. Então, os goleiros Anderson, Gabriel Mesquita e Rafael Cabral. Os defensores Formiga, Oliveira, Castan, Marlon, Neres, Reinaldo e William. Meio-campistas Daniel Júnior, Felipe Machado, Ian Lucas, Vital, Jussa, Neto Moura, Nicão e o Alisson. E os atacantes Bruno Rodrigues, Gilberto, Juan Christian, Henrique Dourado, Stênio e Wesley. A mesma relação, os 24 jogadores que viajaram até o Rio de Janeiro trouxeram um empate contra o Flamengo. Tava naquela expectativa do Fernando Henrique, ele deve esperar, acho que só depois da parada da Copa que ele deve mesmo ser relacionado. O primeiro volante, jogador de 22 anos, está recuperado dessa lesão e agora apto a participar definitivamente de todos os treinamentos do Cruzeiro. Cruzeiro que encara o Grêmio amanhã, como o Leozinho disse. Segundo jogo das oitavas, Rafa, empate não é de ninguém, decisão vai para os pênaltis. Vitória do Grêmio, Grêmio classifica. Vitória do Cruzeiro, Cruzeiro se classifica. Quem se classifica, R$4.300.000. É muita grana.